Amém. Louvado seja Deus, irmãos. O tempo é curto, mas esperamos aquele dia em que a gente vai estar na eternidade. A eternidade não passa, né? A gente fala assim, onde você passará a eternidade? Não passa. A eternidade é a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí não vai ter 9h10, 9h15, 8 horas, não vai ter mais nada disso. Vai estar fora do tempo, né? O tempo é só enquanto a gente está aqui. Amém, irmãos? Nós agradecemos ao Senhor por mais um domingo. Podemos fazer a memória da obra da redenção aqui. Mas agora, também com a ajuda do Senhor, a gente quer encerrar o Partir do Pão. E hoje, em especial, por causa do acampamento de jovens que aconteceu no último final de semana, ao invés de nosso irmão Jaime estar continuando aquele sentimento que ele teve na palavra no domingo passado, nós hoje vamos abrir o tempo para os irmãos que foram para o acampamento poderem ruminar, trazerem para nós as impressões que o Senhor depositou em cada um ali, amém? Eu não fui para o acampamento, estou ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que foi falado lá, amém? Eu queria perguntar, levanta a mão por favor, quem estava no acampamento de jovens, adultos e jovens e etc, só para a gente ter uma ideia de quem estava presente, amém? Então, irmãos, a gente vai orar aqui, encerrando o Partir do Pão, e depois o tempo vai estar aberto para você poder fazer esse ruminar. Luciano, o que é ruminar? Ruminar. Vamos orar primeiro, depois a gente fala. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua presença nesse domingo, partindo o pão em Tua memória. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos deu essa grata lembrança. O Senhor pagou um alto preço e hoje nós somos abençoados com a bênção da salvação, com a bênção da reconciliação com Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor transformou aqueles que eram Teus inimigos em Teus filhos. Louvado seja o Teu nome. Queremos humildemente continuar aqui na Tua presença, pedindo o Teu Santo Espírito a nos conduzir nesse momento agora do ruminar da Tua palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor detenha toda a obra das trevas e o Teu nome ainda continue sendo glorificado no meio do Teu povo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, só para ajudar, Luciano quer ruminar, a gente vai ruminar a palavra. O que é isso? Os irmãos aqui já sabem, alguns podem não saber. Ruminar na natureza é característica de alguns animais, como, por exemplo, a ovelha, não é isso? E a Bíblia diz que nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Então nós também ruminamos. E o que é ruminar? Esses animais, eles passam ali o dia comendo e vão armazenando aquela comida num determinado compartimento do estômago. Depois que eles comem, eles se sentam num lugar, debaixo de uma árvore, e eles trazem de volta aquilo que eles juntaram do estômago e ficam mastigando de novo, para poder fazer melhor a digestão. Ruminar para a gente aqui é isso. Você ouviu uma palavra lá no acampamento de jovens, então o Senhor com certeza falou ao seu coração. Aí você vem aqui na frente e você vai falar daquilo que Deus falou ao seu coração. Aí quando você falar a impressão que Deus colocou em seu coração, todos nós somos edificados. Amém? Não é você pregar de novo o que foi pregado lá. Não, a pregação está na gravação, a gente pode escutar. Mas você vai trazer aquilo que é novo para você, aquilo que Deus falou para você lá no acampamento. Amém? Então, vai ficar aqui alguém para poder auxiliar os microfones na hora do ajeitar aqui. Os avisos estão comigo. Se houver algum aviso a ser dado, por favor, faça chegar até nós antes do término da reunião. Amém? Vou deixar desligado. Agora é com vocês. Graça e paz, irmãos. É motivo de grande alegria expressar aquilo que o Senhor fez por nós. Louvamos ao Senhor por esse tempo maravilhoso
tempo que o Senhor assim se fez presente na vida de cada um dos irmãos, em que muitas das vezes, diante de tempestades, diante de gigantes que se levantam contra nós, o Senhor se mostra poderoso para mostrar que Ele é o grande eu sou. Esse hino que cantamos agora há pouco demonstra a sua grandeza e tudo que Ele é para nós. Ele é Jeová, Rafá, o Deus que sara. Ele é o Jeová de si, o Deus que é a nossa bandeira. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová de Siquenu, o Deus todo-poderoso. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Então Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é o Jeová Adonai. Ele é o Senhor presente, o Deus que consola os nossos corações. Ele é o grande consolador, o maravilhoso conselheiro, o Deus que nos aconselha, que nos dá o caminho, que nos mostra para onde vamos, nos mostra o rumo da nossa direção. Então o Senhor, Ele demonstrou o seu amor para conosco. Por graça do Senhor, fomos colocados, eu, a nossa irmã Solange, nosso irmão Cláudio, estamos no serviço dos jovens, por graça do Senhor, e logo quando assumimos, recebemos esse grande desafio dos jovens, né? Então os jovens têm esse calendário de 2 acampamentos durante janeiro e junho. E aí os jovens tiveram o sentimento de fazer esse acampamento lá no sítio do nosso irmão Marquinhos. Que o Senhor abençoe nosso irmão Marquinhos que está ali presente, que o Senhor quebrantou o seu coração, nos cedeu o seu sítio, foi uma bênção. E quero falar algo que aconteceu, irmãos, que houve um sinistro lá, um evento na casa no sítio do nosso irmão Marquinhos, em que houve um certo alvoroço no meio dos irmãos, que foi, na verdade, convocado para fazer o acampamento, e trouxe algum pavor e medo, em que teve um roubo lá, mas pedimos apoio a alguns irmãos, oração, intercessão, e o Senhor assim entrou com providência maravilhosa, suprindo todas as nossas necessidades em todas as áreas. Agradecemos também o apoio do presbitério que nos ajudou, nos apoiou em tudo, e toda a igreja que intercedeu para que nós estivéssemos ali nesses 5 dias, que foram dias maravilhosos. Dias que o Senhor assim se apresentou de forma tremenda. O nosso objetivo, irmãos, foi que durante esse acampamento, esse período de pandemia, os jovens estavam afastados, ou seja, dos trabalhos, e houve um certo distanciamento, alguns jovens, esfriamento espiritual, e o nosso objetivo diante do Senhor foi resgatar os jovens para que seus corações fossem fortalecidos diante do Senhor, restaurando a sua vida espiritual para que estivesse firme diante do Senhor. Vida de jovens, como todos aqui adultos já sabem, não é fácil. Vivemos em grande guerra, batalhas. Tempos outrora não tinha internet, mas hoje, meu irmão, o negócio não é fácil. É muito difícil tirar jovens diante de uma tela de celular, mostrar o caminho do Senhor, buscar, levar o caminho da oração, da consagração ao Senhor, para que se desprendam, né, deste mundo e se volte para o Senhor. E é isso que o Senhor quer, que os jovens estejam se voltando, retornando para Ele. O Senhor quer resgatar, ganhar os corações dos jovens, para que sejam jovens maduros, sadios, diante desta terrível geração, né? Desse mundo tenebroso no qual nós estamos atravessando. E lá o Senhor assim nos abençoou, em que foi alguns irmãos, nosso irmão Décio, Jorginho,
levaram uma palavra ministrando ao coração dos jovens. O Senhor em tudo, irmãos, nos ajudou. Tivemos uma sensação de segurança maravilhosa, que o Senhor arrodeou aquele lugar, aquele arraial com os seus anjos, nos guardando, e a sua presença nos trouxe paz, alegria, satisfação, desfrute da sua presença. Nós desfrutamos do Senhor de forma maravilhosa. Dormimos e acordamos, porque o Senhor de fato nos sustentou e nos alegrou naquele lugar. Em tudo, houve harmonia, houve quebrantamento, houve confissão, houve comunhão em todos os momentos, irmãos. E foi um momento maravilhoso em que os jovens que chegaram de uma forma cabisbaixa, até mesmo tendo alguns momentos de conflito espiritual, conflito existencial, o Senhor assim desfez, libertou e alegrou o coração dos jovens. Da maneira que eles chegaram, eles não saíram, eles saíram diferente, porque o Senhor fez a sua obra, né? A igreja intercedeu, isso é importante, irmãos. Intercessão significa doação. É você amar o outro. É você estar intercedendo, não pensando em você mesmo, mas pensando no próximo. Esqueça de você quando você estiver orando. Interceda, não interceda por você mesmo, interceda pelo próximo. Aquele irmão que você nem pensa, mas o Espírito Santo traz à sua memória. Os jovens principalmente, irmãos. Interceda pelos jovens, interceda pelos adolescentes, interceda por essa geração que está aqui embaixo, que as irmãs estão cuidando, que são as crianças. Intercedam, esqueça de você mesmo, mas interceda por esta geração. Nós estamos passando por uma batalha espiritual muito grande, né? Estamos aqui, estamos desfrutando do pão e do cálice, mas estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos aqui cultuando e adorando ao Senhor, mas em nossas casas o Senhor está cuidando, o Senhor está guardando. Mas quando sairmos daqui, continuamos adorando ao Senhor, continuamos cultuando ao Senhor e intercedendo uns pelos outros. Amém? Eu quero deixar uma palavra e abrir também o livro de Isaías, capítulo 43. Versículo 10 a seguir. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Senhor, Ele foi poderoso, nos mostrou o seu amor e a sua graça sobre nós. Amém, irmãos? Muito obrigado pelas intercessões e orações e o apoio que cada um de vós deu para que esse evento fosse realizado. Amém? Eu quero convidar os irmãos que participaram da conferência, do acampamento dos jovens, que estejam aqui testemunhando do Senhor. Amém? Está aberto. Dá coragem, os jovens. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Obrigada, irmão Augusto. Amém. Tá bom assim. Tá assim. Amém. Graça e paz, irmãos. Tá bom, meu irmão. Obrigada. Eu me senti em casa.
senti em casa, no sítio do irmão Marquinhos. Senti muita paz. E senti uma alegria muito grande do Senhor de estar ali, irmãos. Foi um tempo muito proveitoso, tempo rico, tempo que o Senhor nos falou. Foi diferente esse acampamento, né? Foi diferente, parece que o Senhor vai acrescentando coisas ao longo do tempo. E quando nós chegamos no domingo anterior, a nossa ida ao sítio, nós fomos lá para visitar o sítio do irmão. E ouvimos alguns relatos ali, que quando eu escutei, o Senhor, dentro de mim eu sabia, isso é o diabo. Ele não quer que a gente venha para aqui. Então o Senhor me deu uma paz muito grande, irmãos. E quando entramos no carro do irmão, o irmãozinho me perguntou: irmão, a minha mãe, o que você sentiu no sítio? Paz. Senti, faço das palavras do irmão Augusto a minha. Senti como se o Senhor tivesse colocado um muro de proteção. Irmãos, foi um momento muito rico, muito bom. E ao retornar para casa, a minha sensação foi: estou acampando aqui agora. Mas daqui a pouco o Senhor vai nos levar para acampar em outros lugares. Porque a igreja do Senhor é assim, ela não permanece só em um lugarzinho só. O Senhor sempre nos leva a sair, né? E diariamente está ali naquele ambiente de muito verde. Meu Deus, diariamente a gente só vê concreto. Mas eu gosto muito do verde. Então, para mim, foi assim maravilhoso. E Jorginho compartilhou sobre jejum e sobre relacionamento. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o jejum, porque foi o que eu ganhei do Senhor. O jejum, fazer o jejum não só por obrigação, porque está passando por um problema, uma dificuldade, então a gente se lembra, vamos fazer jejum para Deus resolver o meu problema. Não, mas fazer o jejum para o amado, para você ter comunhão com o amado. Para você estar passando por algo, então você busca o seu amado, o amado da sua alma, para ele te orientar, para ele te esclarecer. Porque às vezes, irmãos, passamos por tantos problemas confusos na nossa vida que a gente não entende muita coisa, né? Parece que há uma nuvem. Então, nesse momento, pelo menos o que eu ganhei, tá? Buscamos a face do Senhor em jejum, não para dizer para Ele o que Ele deve fazer por nós, mas para receber dEle o que nós devemos fazer. Porque o Senhor, Ele quer falar com todos nós. Mas parece que nós vivemos diariamente uma vida de muita correria e a gente não tem aquele tempo nas nossas almas aquietadas para ouvir o Senhor. Então, o Senhor, Ele quer falar conosco. Ele quer ministrar o nosso coração. Ele quer se fazer ouvido. Ele é o grande conselheiro. Então, nesse momento que nós nos deixamos tudo aqui dentro de nós e nos achegamos a Ele, para Ele nos falar. Então, para mim, ouvir isso foi muito, muito rico e ganhei no meu espírito. Mas o restante da palavra foi também muito rico, né? Deus falou sobre os estágios do crescimento ali no livro de João. E também é uma coisa que nós vamos aprendendo gradativamente até alcançarmos a maturidade em Cristo. Mas amém, irmãos. Mas a minha impressão que eu quis dizer foi isso. O que eu queria dizer era que todo aquele levante das trevas para paralisar, entendeu? Para nos fazer recuar, para diminuir um Deus que nós temos que é tremendo, que faz grandes coisas, sabe, irmãos? Aquele levante do diabo, o Senhor fez cair por terra. Nós fomos e voltamos edificados, né? E fortalecendo os jovens para eles avançarem na obra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vinha falar não, mas o Espírito me constrangeu. Eu não vou propriamente ruminar o que eu ganhei, mas eu vou falar do que eu vi.
Desde quando o irmão Cláudio deu aviso, e eu vi também no grupo do Comunhão, Augusto, os irmãos, falando sobre esse acampamento dos jovens. E depois acompanhando algumas situações das quais Lia, inclusive, mencionou. Eu vi claramente duas coisas. A primeira, se Deus não guardar a casa, e vão vigiar a sentinela, a Bíblia diz. Então, a nossa confiança, onde quer que a gente esteja, vai ser no Senhor, né? O apóstolo Paulo disse o quê? Que ele passou perigos, naufrágio, tanta coisa que o apóstolo Paulo passou, que nós não temos, com certeza, eu acho que eu não conheço nenhum irmão aqui que tem um relato mínimo de tudo aquilo que Paulo passou pela obra do Senhor. Então, isso deve ser para nós como um encorajamento, né? Para poder estarmos apostos, confiantes no Senhor, né? Cientes que nós vamos enfrentar dificuldades de toda a ordem para cumprirmos todo o propósito de Deus aqui na terra. E a outra coisa, eu me lembrei daquela passagem lá que os espias vão olhar a terra e chega lá, eles veem os gafanhotos e ficam com medo e deixam de entrar. Então, o inimigo, muitas vezes, irmãos, vai usar relatos, vai usar medo, para fazer com que a gente não avance, com que a gente paralise, para fazer com que a gente não deixe de estar aonde o Senhor gostaria que nós estivéssemos. E eu tenho certeza que teve irmãos que deixou de estar lá, se alimentando daquilo que foi ministrado, ajudando os irmãos que estavam lá, porque temeram aquilo que o inimigo soprou. Então, eu quero estar vigilante em relação a isso, e eu gostaria também que os irmãos também levassem isso diante de Deus e ouvissem essa palavra como um encorajamento, para que a gente esteja atento e a gente não ceda a essas vozes, né? Mas que a gente possa ouvir somente a voz do Senhor e não ter medo, irmãos. A gente não pode temer, porque se a obra do Senhor, nós vamos estar seguros, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir. E quando eu cheguei lá no sítio, eu senti paz. Falei para a Lia, não foi, Lia? Gente, eu senti paz. Um ambiente maravilhoso, né? Ficamos muito gratos, oramos para Marquinhos, né? Que o Senhor abençoe ele, a generosidade do coração dele. E, inclusive, a gente ficou desejoso até de fazer mais coisa lá. De tão bom que eu achei o lugar. Amém, irmãos? Obrigada. Paz, irmãos. Como os irmãos falaram aqui, realmente foram momentos muito prazerosos, assim, né? E o Senhor arranjou todas as coisas, tudo foi um arranjo do Senhor. O tempo inteiro a gente se pegava dizendo, poxa, isso aqui que a gente nem achou que ia acontecer, e o Senhor fez lá um arranjo dele, e tudo aconteceu como Ele quis, né? E foi realmente muito maravilhoso. O que o Senhor ganhou meu coração ali nas palavras, né, que foram compartilhadas. Só uma observação também. Tiveram momentos de pregação, né, oficiais, digamos assim, nas reuniões, mas nos momentos que a gente estava também assim, reunidos, entre nós, compartilhando e conversando, o Senhor se derramava também grandemente. Assim, foi uma coisa maravilhosa. A gente não esperava, né, digamos assim. Estávamos conversando e começava a falar sobre alguma coisa da palavra, e o Senhor se dispensava ali, e enfim, foi muito bom, muito maravilhoso. Na pregação de Jorginho sobre jejum, o que o Senhor me chamou a atenção também foi um pouco parecido com o que Tia Lia falou, que é o sentido do jejum não é a gente pegar Deus pelo braço e falar assim, vamos lá, Deus, eu quero agora esse ponto aqui, então eu vou orar um bocado aqui, e o Senhor vai me atender, porque eu estou orando muito, não estou nem comendo, não estou fazendo nada, então o Senhor vai me atender.
Mas não é nesse sentido, né? É que o Senhor, esse momento, a gente para escutar a voz dele, porque às vezes a gente está tão cheio de vozes na nossa cabeça, de preocupações e de estarmos agitados com aquilo que a gente está passando ou com aquilo que a gente que precisa do momento, né? Seja por vários pontos, como foi falado aqui, o jejum é pelos assuntos do noivo. Então, aquilo que a gente pensa, meu Deus, isso aqui é algo que o Senhor tem interesse. Então, às vezes a gente fica tão agoniado com isso e a gente não consegue escutar a voz do Senhor no meio dessa situação. E esse momento de jejum é isso, né? A gente parar e falar, então agora, Senhor, eu vou parar para te ouvir. Né? Não só a gente está em oração naquele momento, mas também ouvindo o Senhor, que é algo que a gente não tem tido prática, né? Digamos assim, eu falando primeiro de mim, nesse mundo corrido que a gente está, a gente não tem tido a prática de escutar, né? O Senhor principalmente. Então, foi nesse sentido. É isso. E falar mais nisso. É isso aí. Amém. Obrigada, irmãos, pelas orações. Foi realmente muito importante e o Senhor nos guardou ali muito e foi maravilhoso. É isso. Paz, irmãos. Jesus é o Senhor? Amém. Glória a Deus. Céus na terra. Eu acho que se a gente tem que resumir uma conferência, esse frescor da juventude, céu na terra. Mas o que ganhou assim, acho que o impacto para mim foi sobre a paternidade, né? Papaizinho querido, João, o irmão traz uma palavra muito simples para os jovens sobre a questão da paternidade, essa intimidade tão linda com o Senhor. 56 anos depois, irmãos, isso marcou meu coração, não? Quando o irmão falou, 56 anos depois, que João teve um encontro com Jesus. Ele guardou vivo a esperança, a alegria. E quando a gente lê o Evangelho de João, tem detalhes que nenhum dos outros evangelhos tem. E essa questão da paternidade, irmãos, 56 anos depois, o frescor, a gente não pode esquecer. O frescor daquilo que o Senhor nos deu no nosso coração, desde quando a gente aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. João era jovem, estava costurando as redes. E aí eu tenho aquele encontro impactante. Então, qual é o nosso desejo para os jovens? Os jovens vai passar tocha. Né? Nós estamos nessa corrida, um passa a tocha para o outro e aguardamos, né, daqui por diante, que esses jovens estão sendo treinados, irmãos, para tomar o lugar dos irmãos, assim como João foi treinado e ele escreve o final do livro, que é Apocalipse, e ele é muito detalhista. E essa questão do pai, papaizinho querido,
Foi tão lindo. Jorginho falou sobre a juventude dele. Foi também muito bonito. Falou sobre o jejum que já foi falado aqui, certo? Que é a intimidade que precisamos ter com o nosso Senhor em todo o tempo, andando, tendo comunhão, nos fortalecendo, falando com o Senhor. Porque tudo o que precisamos só encontramos nele, irmãos. Tudo, né? Que lugar maravilhoso. Eu estava muito enferma, certo? E eu fui regada naquele lugar como uma flor. Como os irmãos cuidaram de mim. Eu dava um passo, era remédio, sabe? Foi assim. O amor de Deus é lindo, irmãos. O amor cobre multidão de pecado. Deus, Ele é amor. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém, irmãos? Paz, bom dia. Calma, eu estou um pouco nervoso aqui. O coração está... Amém. Graças a Deus, o Senhor tem sido sempre maravilhoso conosco, todos os momentos das nossas vidas, né? E presenciar esse momento com os irmãos foi muito precioso para nós, que é a importância da comunhão com os irmãos, de estarmos juntos e podemos compartilhar momentos das nossas vidas, podemos compartilhar situações que passamos, que assim o Senhor esteve conosco, sempre nos guiando, nos protegendo e nos falando o melhor caminho para prosseguir. E eu queria ler Filipenses 2, versículo 1 e 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de Deus, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, esse texto relata sobre a união dos irmãos, a comunhão. Porque quando nós estamos juntos, nós compartilhamos um com o outro salmos, hinos, conhecimentos que o Senhor assim nos permitiu presenciar e viver, e situações que o Senhor nos provou, mas firmes com Ele nós vencemos. E eu queria também ler Romanos 8:35, que ele fala sobre o amor do Senhor para conosco. Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então o Senhor é poderoso nas nossas vidas, e esses dias de acampamento, de retiro espiritual, nós podemos desfrutar muito do amor do Senhor, e Ele se fez presente naquele local e foi uma chuva de bênçãos. Creio que muitos jovens saíram regozijados e fortalecidos no Senhor. E eu também posso afirmar que eu fui muito fortalecido no Senhor. Saí muito alegre, muito feliz, porque o Senhor assim tem coisas tremendas a fazer ainda nas nossas vidas. E para que nós
para que o Senhor possa fazer, nós temos que permitir o Senhor adentrar nos nossos corações. Então, para que nós venhamos a ter sinceridade no amor, na compaixão e na união com os irmãos. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Os dias que o Senhor nos deu lá, acho que os irmãos definiram bem, como pelo menos eu até falei para os irmãos na comunhão que a gente estava tendo no quarto, que a impressão que eu tinha é que o céu realmente baixou a terra. Entendeu? Tanto o ambiente de paz, de comunhão, de riqueza, na verdade, a abundância de tudo. Eu cheguei até a comentar com alguns que eu nunca comi tão bem numa conferência. E com fartura, né? Até festival de batata frita teve. Mas eu não fui, não. Mas foi muito rico, tão rico e tão abundante esse tempo, que uma das coisas que raramente acontece num encontro, numa conferência, é que sobre alguma coisa. Sobrou tanto alimento como sobrou dinheiro. Entendeu? Graças ao Senhor por isso. Irmãos, no que toca o ambiente lá, realmente foi o céu baixando a terra, a comunhão foi muito rica mesmo, entendeu? Trouxe muito refrigério ao meu coração, na simplicidade dos irmãos, no compartilhar, no testemunho de um e de outro. André Luiz estava lá também, falou da experiência de vida dele e trouxe muita esclarecimento e sobriedade para os jovens lá. Depois ficaram comentando, né, sobre essas coisas aí. E do que eu compartilhei, eu sou suspeito de falar, né? Mas do que o Jorginho compartilhou, acho que a gente pode falar um pouquinho. Aquele texto, principalmente de Mateus capítulo 9, versículo 14, os discípulos de João perguntam lá a Jesus e aos seus discípulos por que eles não jejuavam. E os fariseus jejuavam muitas vezes. E a resposta que é dada, ela é muito simples, mas muito profunda, vai muito além da nossa compreensão humana. Ele diz simplesmente de que enquanto o noivo está presente no casamento, então só tem festa. Então, mas quando o noivo é tirado, é como se você estivesse no casamento e o noivo fosse tirado e só ficasse a noiva ali e ninguém sabe onde é que está o noivo. Mas graças a Deus nós sabemos onde é que está o noivo. O noivo está esperando a noiva e de forma muito maravilhosa colocou a noiva na mão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse adorná-la, santificá-la, entendeu? Fazer tudo aquilo que precisa fazer para apresentar a si mesmo, como disse Paulo, uma igreja gloriosa. Mas o noivo é tirado. Quando o noivo é tirado, acho que esse sentimento é mais ou menos assim, como você ama muito alguém e essa pessoa é tirada de você, seu coração não se enche de alegria. Seu coração não se enche de festa, mas seu coração se enche de tristeza e de esperança. Então o Senhor disse, quando eu for tirado, então comece a jejuar. Porque o Santo Espírito que está dentro de vocês vai conduzir vocês, ainda que eu não esteja presente, mas conduzirá vocês a terem a minha presença e anelar para que essa presença possa ser maior no coração de vocês. Quando nós jejuamos, nós privamos o nosso corpo, mas fortalecemos o nosso espírito. Quando nós jejuamos, estamos dizendo para o Senhor que Ele é mais importante do que a nossa satisfação. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo que a sua presença é melhor do que comer e beber. E muitas vezes o Senhor fazia isso. Todas as vezes que o Senhor jejuava, Ele saía para poder receber do Pai alguma coisa que era muito importante. Dos discípulos, para escolher os discípulos, Ele precisou jejuar. Para começar o seu ministério, Ele levou 40 dias jejuando. E era comum na vida do Senhor. Então, o jejum, quando a gente, na explicação que o Jorginho trouxe muito clara, não é por alguma coisa específica relacionada a mim. Mas o jejum é algo que precisamos praticar com relação a Ele.
para conhecermos mais a pessoa dele. E aí, quando nós jejuamos, nós somos fortalecidos no nosso espírito para quê? Para conhecermos qual é a mente do Senhor. E conhecendo a mente do Senhor, fica mais fácil nós caminharmos diante dele. Então foi uma palavra também ao mesmo tempo didática, mas uma palavra assim muito prática. Por que prática? Porque Jorginho falou, graças a Deus não está aqui, mas Jorginho tem experimentado vários períodos de jejum. E de forma muito prática, como entrar nesse jejum e como sair dele, porque não apenas toca nosso espírito, nossa alma, nossos sentimentos, mas toca também o nosso corpo. Alguns saem do jejum depois de 15 dias, 20 dias e querem comer uma feijoada, e alguns têm problemas sérios de quase morrer ou prejuízos para o resto da vida. Então foi muito rico aquilo que o Senhor trouxe, e é um assunto que a gente precisa considerar diante do Senhor, ainda mais nos dias que vivemos, nos privarmos de algumas coisas que são prazerosas e irmos em direção à pessoa do Senhor, entendeu? Para que possamos conhecer a mente dele. Do que eu falei sobre coisas fundamentais no livro de 1 João. Você tem 9 vezes que aparece a palavra filhinhos, e a palavra filhinhos ali no grego é teknion, que é criancinhas. E é interessante que aquela palavra que é alta, na minha consideração a palavra alta, é para as criancinhas. Mas as criancinhas ali em 1 João, eles vencem o mundo, as criancinhas vencem os falsos profetas, as criancinhas vencem os ídolos, as criancinhas vencem os anticristos, as criancinhas conseguem discernir se um espírito vem em nome do Senhor ou vem no seu próprio nome. As criancinhas conseguem perceber coisas que o ser humano natural não consegue perceber. As criancinhas em Cristo. Mas ao mesmo tempo que o Senhor dá essa condição para aquelas criancinhas perceberem isso, você tem 48 vezes a palavra não ali em João. Pode contar, principalmente na atualizada. Mas por que não? Porque no estado de criancinhas, o que mais ouvimos é não. E o não de Deus, como disse o irmão Christian, é luz. Que o Senhor nos ajude. Amém, irmãos, louvado seja Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, tem tempo para a gente contar, não é assim? Então, está dando ali nosso horário, a gente vai encerrar aqui o ruminar da palavra. Eu vou dar da conferência, eu vou dar os avisos. Quero chamar Nestor aqui para 2 minutinhos você falar. Fala em 2 minutos? Então, deixa para depois o testemunho, amém? Mas é um assunto conhecido. Irmãos, a gente está encerrando agora o ruminar, mas vocês não sabem, mas estava eu e Renato ali fazendo a estatística do ruminar, e foi 5-2, sem ofensa, 5 velhos e 2 jovens, correto? O ruminar dos 7 foi rico, mas a gente incentiva, não é isso? E a gente incentiva que, além dos velhos, os jovens também levantem para trazer sua porção, não é isso? Amém. Somos um.